Bom dia, doutora Larissa, está me ouvindo? Bom dia, estou perfeitamente. Bom O dia. som tá bom agora? Para mim tá ótimo. Estou te ouvindo bem. Também tá ótimo. Larissa, bom Tá me dia, ouvindo seja bem? bem-vinda ao nosso ESA Live. Bom O pessoal dia, está bom dia. entrando, já estamos aí com 23 visualizações. Vamos lá. Bom dia à nossa diretora, Luciana Lara, que está sempre presente aí nas nossas lives. Iniciando a semana com um assunto de extrema importância para a sociedade. Bom dia a todos os presentes. Eu queria agradecer o convite da ESA, do presidente da ESA, Rafael Lara, a diretoria toda. Doutora, é uma grande alegria e principalmente que eu sou a primeira conselheira a participar da conversa com a ESA. Eu fiquei muito contente mesmo por esse convite, muito honrada. A ESA que agradece a disponibilidade da conselheira, é uma imensa satisfação ter você aqui conosco. E falando de um assunto de extrema relevância, né? Que é a MP 931 e as medidas societárias emergenciais para o estado de calamidade da Covid-19. Isso. Vamos dar início, acho que a gente já está aí com 35 pessoas, o pessoal vai entrando, vai se familiarizando, logando nas redes sociais. Mas como nosso tempo é curto e conforme a gente estava conversando, né, doutora Larissa, parece muito tempo, 1 hora, mas na verdade, quando começa a se falar da aplicabilidade da MP 931, essa 1 hora se transforma em minutos, né? Exatamente. Vamos lá, Larissa. A MP 931, ela é de 30 de março de 2020 e é uma medida que atinge diretamente os atos administrativos, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos que estão entrando na live, participando. Como eu já disse, eu agradeço muito o convite. E a MP 931, ela trouxe diversas alterações para as sociedades. E o que é mais importante é que ela trouxe tanto atos provisórios, que são específicos para esse momento, né, da emergencial, em relação aos efeitos da Covid-19, mas também trouxe elementos que serão prorrogados no tempo, caso essa medida realmente seja convertida em lei, e que são essenciais para a construção dos atos administrativos dentro das sociedades. E um aspecto extremamente importante é que quando a gente pensa em alteração societária, a gente sempre visualiza muito grandes sociedades, grandes corporações, que são as sociedades anônimas. Mas essa medida provisória, na verdade, ela trouxe grandes avanços, muito mais para sociedades limitadas e cooperativas do que necessariamente para a sociedade anônima. Então, acaba atingindo uma gama imensa de tipos societários. Maravilha, maravilha. E quais são os impactos dessa medida de imediato? Os impactos imediatos na medida dessas sociedades como um todo? Tá, ok. Eu vou dividir em duas grandes partes, tá? Uma são os impactos provisórios e outros são os impactos efetivos, né? Que se pretende que sejam convertidos realmente em lei e se tornem definitivos, beneficiando as sociedades, principalmente as sociedades limitadas, tá? Os impactos provisórios, que têm essa eficácia provisória, nós já estamos sentindo que é principalmente a prorrogação dos atos das Assembleias Gerais Ordinárias. Toda a sociedade, seja ela limitada, toda a sociedade empresária, limitada ou anônima, e toda cooperativa, deve apresentar até 4 meses depois do término do seu exercício fiscal, as contas para serem aprovadas em Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária é obrigatória, né? Nas sociedades limitadas com menos de 10 membros, menos de 10 sócios,
ela é denominada reunião em função da diminuição da formalidade da Assembleia, né? do conclave, tá? Sim. Só que esse conclave, numa sociedade limitada, com mais de 10 sócios, ele também é chamado de Assembleia Geral Ordinária, tal qual é chamado numa sociedade anônima, onde você tem uma diversidade de sócios que são denominados acionistas, inclusive com sócios que têm direito a voto, sócios que não têm direito a voto, enfim. Mas é na Assembleia Geral Ordinária que se vota principalmente as contas que foram realizadas pela administração do ano anterior, né? Então, no ano anterior, dentro do exercício social, a sociedade ela vai votar essa análise, né, de administração. Então, é o administrador ou o órgão de administração que apresenta esses resultados para a Assembleia, e a Assembleia vai votar esses resultados, concordando ou não com eles. Através desses resultados, nós temos, inclusive, a distribuição de dividendos. É onde o sócio tem o resultado dele, né? Através dos dividendos. E outra grande decisão que é tomada na Assembleia Geral Ordinária é a manutenção desse sócio, se ele for por tempo determinado, ou então a votação, a nomeação de um novo sócio, né, em Assembleia Geral Ordinária. Então, todos esses atos, eles interessam tanto aos sócios, que poderiam resolver de forma interna, mas eles interessam principalmente quem vai contratar com esse sócio. Então, imagina que e aí vem a grande importância da medida provisória, tá? Quem vai contratar com essa sociedade nesse período de pandemia precisa saber com quem está falando, né? Porque é através da Assembleia Geral Ordinária que se nomeia um administrador, isso se não foi feito no ato constitutivo, e esse administrador, ele pode ter o tempo dele determinado pela Assembleia Geral Ordinária do ano anterior ou dos anos anteriores, e o limite do tempo dele ser nessa Assembleia Geral Ordinária de 2020. E ela não vai acontecer agora, né? Então, a grande finalidade da medida provisória, em primeiro, foi prorrogar esse prazo das deliberações da Assembleia Geral Ordinária, então possibilitar que ela aconteça, ao invés de 4 meses após o término do exercício fiscal, do exercício social, que ela aconteça 7 meses após a conclusão do exercício social, tá? Ao invés dos 4 meses que era determinado anteriormente. Essa é a primeira grande importância, eficácia da medida provisória, mas é uma eficácia provisória, né? Uma provisória, eficácia exclusivamente para esse momento. Outra grande deliberação que nós tivemos na medida provisória foi a prorrogação dos atos desse administrador. Então, se o administrador, o prazo dele terminava nessa Assembleia Geral e não vai acontecer, como que vai, com quem que, então, quem está contratando com a sociedade vai falar, né? Então, prorroga-se os atos desse administrador. Mas não só do administrador, tá? Se essa sociedade tiver, por exemplo, um conselho fiscal, prorroga-se o mandato do conselho fiscal, prorroga-se a diretoria, ou seja, todos os atos de gestão estão prorrogados em função da ausência da permissão da ausência da Assembleia Geral Ordinária, tá? Então, não fica sem cabeça, né? O Campinho, ele ainda traz esse exemplo, ele fala, não fica sem cabeça, precisa ter uma cabeça a ser reconhecida por esse organismo que é a sociedade, tá? Com certeza, então, de extrema relevância, né? Não é nesse verdade? momento. Sem dúvida. E um outro ponto importante é quanto aos atos que são registrados na junta comercial. Então, nesse momento, imagina que já houve, antes da determinação da pandemia, tem acontecido nessa sociedade a Assembleia Geral Ordinária dela, tá? E ela tenha deliberado determinados atos, nomeado um administrador novo, enfim. Esses atos, eles devem ser registrados na junta comercial para dar publicidade para terceiros, né? Então, as pessoas que negociam com essa empresa não vão conhecer através dos atos praticados exclusivamente pela sociedade. Eles vão conhecer esses atos através da publicidade que se dá na junta comercial. E esses atos, eles têm que ser registrados em até 30 dias.
O problema é que imagina que isso aconteceu depois de 16 de fevereiro, por exemplo, né? Então, antes de 16 de fevereiro, porque nós temos o decreto presidencial que tratou primeiro do sistema de emergência e depois da calamidade pública, ele parte do dia 16 de março. Então, de 16 de março, contando 30 dias antes, a medida provisória tomou esse detalhe, né? Tomou essa atenção para que os atos praticados posteriormente a 16 de fevereiro tenham a dilação do prazo de registro na junta comercial após o retorno das práticas físicas da junta comercial. No nosso caso, a junta retornou paulatinamente a partir do dia 24 de abril agora, né? Uhum. Então, você tem a retomada desse prazo que deveria ter sido com 30 dias de 16 de fevereiro para frente. Tá, joia? No meu ponto de vista, esses são os 3 principais pontos de eficácia provisória da medida, tá? Correto. Importante também tratar a questão da junta comercial, né? Que a junta comercial ela voltou à sua atividade. Voltou dia 24, né? Com os atos físicos. Não os atos digitais permanecem, mas os atos físicos retornaram a partir do dia 24. Mas isso no nosso estado. Né? Uhum. A gente tem que lembrar que grande maioria da movimentação que a gente faz com relação a empresas, a gente faz com outros estados também, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo ainda não retornou à junta comercial. Não retornou à junta comercial. Não, ainda não. Correto, correto. E vamos partindo aí Acho que travou o som. Voltei. Voltou? Tá Voltei. Me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, tá. Falamos um pouquinho aí sobre os impactos provisórios, né? Uhum. Falamos dos impactos provisórios. Certo. Tá bom o som? Tá me ouvindo bem? Pode falar, pode falar. Perfeito. Aqui também travou, mas foi bem rápido. E quanto aos impactos permanentes dessa medida? Isso que tem sido mais festejado, né? A Lei de Sociedade Anônima, no seu artigo 121, ela já previa, 121, 127, ela já previa a possibilidade de assembleias digitais ou virtuais, né, para as sociedades anônimas. O grande problema é que as sociedades limitadas, e além de não ter, você ter na lei, no 121 e no 127, uma normativa que permitia, padecia de uma regulamentação. E essa regulamentação veio da CVM, né? Nesse momento, especificamente, da deliberação 849 da CVM, que tratou especificamente da regulamentação das assembleias, dos efeitos das assembleias digitais, como deveria acontecer, né? Quais são os modos, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Outro grande, só que no meu ponto de vista, o grande efeito e o festivo efeito em relação à medida provisória é a possibilidade desse tipo de assembleia também nas limitadas, né? Nas limitadas nós padecíamos dessa possibilidade, tanto que o DREI, antes mesmo do reconhecimento do período de emergência, o DREI já tinha feito uma consulta à Procuradoria Federal sobre a possibilidade da implantação de assembleias digitais ou virtuais nas limitadas e também nas cooperativas, tá? Mesmo com a ausência da lei, tá? A interpretação que foi que poderia ser feita, entretanto, nós tínhamos um período aí de ausência, padecia de uma regulamentação específica, né? Perfeito. E isso a medida provisória, ela trouxe e aí nós temos agora a implantação específica das assembleias, tanto digitais quanto virtuais, tá bom? Sobre comemorada, então, pela advocacia e pelos gestores, né? Muito, sem dúvida nenhuma. É claro que nós temos muitas dúvidas, né? É um momento de muitas dúvidas. Como que isso vai acontecer? Bom, a Instrução Normativa 79 do DREI,
ela trouxe as formas, e também a regulamentação da CVM, as formas como isso vai acontecer, tá? Então, nós temos aí duas grandes formas que são divididas em outras formas, tá? As duas grandes formas é porque nem toda a sociedade limitada está organizada para esse tipo de procedimento. E nós temos a necessidade de uma organização técnica, inclusive, né? Então, nós temos a necessidade de uma... ou da utilização de um sistema específico para isso, ou da utilização de uma... ou por e-mail, né? Porque prevê a impressão do boletim informativo, que também é uma possibilidade, mas aí precisa ser preenchido fisicamente, tá? Então, tem diversas deliberações que precisam ainda de informações específicas sobre isso. O que nós temos? Bom, o que nós já temos sobre esse assunto? Duas possibilidades. A primeira possibilidade é a assembleia semipresencial, né? Então, e é importante saber que a medida provisória, ela alterou tanto a lei de sociedade anônima, que eu falei do artigo 121, que já previa essa no parágrafo único do artigo 121, que agora foi convertido em parágrafo 1º, nesse mesmo artigo 121, né? Então, a possibilidade da Assembleia Digital na sociedade anônima foi confirmado pelo artigo 121, mas agora parágrafo 1º, tá? Só que o artigo 121, agora ele também tem o parágrafo 2º. E é no parágrafo 2º que traz essa extensão, essa interpretação da possibilidade da assembleia digital ou virtual através das sociedades limitadas e, consequentemente, das cooperativas. Então, o que nós temos? As duas grandes modalidades, tá? As duas grandes possibilidades. A assembleia semipresencial ou assembleia digital. A assembleia semipresencial, ela, como determina a lei, ela vai ser realizada na sede da sociedade limitada ou da companhia e ela vai possibilitar o envio aos sócios, cotistas ou acionistas, do boletim de voto. E aí é o chamado boletim de voto à distância, que é uma modalidade da Assembleia Geral semipresencial. Então, ele vai receber o boletim de voto à distância, vai imprimir esse boletim de voto à distância, vai preencher com todos os requerimentos que ele queira, vai juntar a documentação que para ele é considerada importante para fazer parte dessa assembleia e vai encaminhar pelo mesmo meio, que pode ser por e-mail ou pode ser um link dentro do site da empresa, tá? Através do mesmo meio, ele vai remeter de volta esse boletim de voto, tá? Assinado. Então, observem que nós não temos nada de digital aí, né? Nada de virtual aí. Nada de virtual. Ele é digital, ele não é virtual. Não é a mesma coisa, tá? Então, a condição da assembleia digital é uma coisa. A condição da assembleia virtual é outra, tá? Porque essa digital, ela permite que a assembleia seja física, e nesse momento não, porque nós não podemos ter aglomeração. Não podemos estar juntos. Exatamente. E esse é o fundamento da prorrogação, tá? Mas a assembleia digital, ela possibilita o envio do boletim informativo, o boletim de voto, só que para isso, a companhia, a sociedade, de uma forma geral, né? A sociedade, seja ela limitada, ou a cooperativa, ou a sociedade anônima, ela vai encaminhar, o site tem que ter todas as informações, o e-mail que foi enviado para os sócios tem que ter todas as informações, tem que ter a confirmação de que esses sócios, todos os sócios, tá? Porque nós não podemos esquecer dos direitos dos sócios minoritários, tá ok? Então, os direitos dos sócios minoritários devem ser sempre muito bem observados. E a gente pode ter, nesses sócios minoritários, pessoas que muitas vezes não tenham acesso a esse tipo de informação. Por isso que a companhia, a sociedade como um todo, ela vai ter que tomar
as devidas precauções sobre o alcance dessas informações, tá? E aí, por um outro lado, nós temos essa é a possibilidade semipresencial, tá? Então, você tem a possibilidade física e tem a possibilidade do envio do boletim de voto à distância para que os sócios tomem conhecimento. Tudo isso tem que respeitar os prazos de publicação, tá? Quando a gente estiver falando de assembleia, nós temos aí os 8 dias, depois a republicação para segundo quórum. Essa tem sido uma grande discussão entre os comercialistas. Eu falo comercialistas porque eu adoto a linha de pensamento que até a teoria da empresa hoje ela já está sendo minimizada, né? Muitos autores já chamam até a ultrapassada teoria da empresa, né? Porque realmente existe um comércio que ele é muito maior do que a ideia de empresa, tá? Então, tratar exclusivamente como direito empresarial é reduzir demais o direito que envolve o comércio, tá? Perfeitamente. Mas, quando a gente... Perfeitamente, vai evoluindo, né? O direito vai evoluindo muito. Não, e muitas vezes até retrocede em algumas coisas para que você retome o rumo do que deveria ter sido efetivado. E, do outro lado, a gente tem a possibilidade, aí sim, efetivamente, da Assembleia Geral virtual, né? Ao contrário da digital, ela não vai ser de forma nenhuma realizada presencialmente. Se a companhia ou a sociedade limitada optar pela Assembleia virtual, ela será realizada exclusivamente em ambiente virtual. E isso, já tanto na instrução normativa do DREI, quanto na regulamentação da CVM, já está definido que aquele local virtual é o local considerado pela sede da companhia ou da sociedade, tá? Então, não vai ter nenhum problema de ataque, né, de ausência de competência do local da sede, que é um tema muito específico dentro do direito societário, tá? Então, esse sistema eletrônico, todas as informações anteriores à Assembleia, então, qual é a pauta, quais os assuntos que serão regulamentados, os prazos, as publicações, a comprovação da devida publicação, né? Tudo isso vai estar no sistema que vai ser criado pela sociedade, tá? No momento em que esse sistema é criado pela sociedade, ele vai ter que ter máxima publicidade e a responsabilidade sobre a segurança jurídica desse sistema é toda da sociedade. Então, a sociedade ela vai ter que tomar muito cuidado com a escolha, né, dos provedores, enfim, porque aí nós temos esse sistema eletrônico, ele vai criar uma responsabilidade para a sociedade de 2 grandes elementos. Primeiro, da segurança do sistema. E segundo, do detalhamento sobre os sócios que poderão votar. Porque lembrando que nas sociedades anônimas, tem acionista que tem direito a voto, tem acionista que não tem direito a voto. E tem acionista que tem direito à fala. E no momento da fala, essa fala não é substituída pelo voto, né? Correto. Então, entendeu? Uma coisa é fala, outra coisa é voto. Então, esses acionistas que têm direito à fala, eles terão que ter um mecanismo, a sociedade terá que ter... As sociedades limitadas de grande porte, elas já possuem essa sistematização, né? Imagina, por exemplo, uma assembleia da Petrobras, tá? Então, ela já, que é uma sociedade, é uma empresa pública, né? As sociedades de economia mista também, elas já possuem essa formatação, até pelo número de sócios, pela diversidade de acionistas e tal. Mas o grande senão é adaptar isso para a realidade de uma sociedade limitada. Então, vamos imaginar uma sociedade limitada com 20, 25 sócios, tá? Então, ela não está nem na situação de uma reunião, que é uma sociedade com convocação simplificada, né? Que se envia por e-mail, se liga tal, e se resolve o problema, e nem está naquela estrutura de segurança jurídica que as grandes companhias já possuem, tá?
Então, o grande foco de discussão dessa medida provisória, no meu ponto de vista, até porque é o meu foco de trabalho, são os meus clientes, é a sociedade que está nesse meio aí, nessa divisão, que ela possui um número elevado de sócios, 25, 30 sócios, mas não possui uma estrutura digital semelhante às grandes companhias, tá? Então, eu acredito que aqui a gente tem um foco muito importante. O que tem? Quais são os meios que devem ser adotados? Primeira coisa que a gente tem que observar. A construção desse sistema, ele vai ter que seguir as regras de certificação digital, né? A primeira grande situação são as regras da certificação digital. Primeiro grande cuidado, né? Que a empresa vai ter que ter. Todo cuidado. E a gente não pode esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigor agora em agosto, foi prorrogado para janeiro do ano que vem. Então, muitos empresários, né, não estão implantando ainda a Lei Geral de Proteção de Dados em função da ausência da obrigatoriedade legal. Mas ainda que você não tenha o cumprimento das obrigações legais pela ausência da entrada em vigor da lei, você vai ter que acabar trazendo os elementos da Lei Geral de Proteção de Dados para esse momento, para implantar o seu sistema de assembleia virtual, tá? E eu acredito que esse sistema de assembleia virtual é um caminho sem volta, né? Sim, eu acredito com certeza. que é uma adaptação realmente necessária, extremamente necessária. Alterou dois grandes sistemas, né? Na verdade, três grandes sistemas legais, que foi tanto a Lei de Sociedade Anônima, o Código Civil, né? Eu sei que os meus alunos estão aí assistindo também. Então, alterou o Código Civil, né? Principalmente no 1080, que trata sobre a Assembleia Geral Ordinária, e também a lei das cooperativas, né? Então, principalmente no sistema do agro, né, que também é um foco de trabalho meu, nós temos, além das sociedades empresárias, as cooperativas. E as cooperativas também poderão se utilizar, e é uma coisa assim que não era pleiteada pelos cooperados, né, até por uma questão de logística. Muitas vezes cooperados que não vivem especificamente na área de produção, precisam se deslocar, ou às vezes precisam deixar a produção para poder se deslocar para o local da sede, né, da cooperativa e conseguir participar da assembleia. Então, eleger um representante, porque muitas vezes não fala a mesma língua do cooperado, né? E agora, com a possibilidade das assembleias virtuais, as cooperativas poderão economizar, porque a Assembleia Geral Ordinária é cara, né? Para a cooperativa, dependendo da cooperativa, criar toda a sistemática é cara. Implantar esse sistema virtual agora, claro que vai ter um custo elevado, mas esse custo ele vai ser absorvido ao longo do tempo, né? O que a obrigatoriedade da Assembleia Geral Ordinária anual gerava um custo também para as sociedades muito grande, até para a organização de toda a sistemática, com funcionários e tudo, tá? É uma despesa que vai ter agora, mas é uma herança para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma boa herança. Mas, para isso, a gente precisa que essa medida provisória seja convertida em lei, né? Sim, porque, claro. Não é verdade? Muitas das medidas provisórias que nós temos hoje com essa função temporal mesmo, né? Função temporária, só no ambiente de Covid, muitas delas sequer vão se convalidar, né? Serão convertidas até porque vai exaurir a sua necessidade, né? Agora, medidas provisórias importantes, como as trabalhistas e as empresariais, né? Não é só a 931, mas a 931 ela vai do 1 ao 5º provisório, e daí em diante são 4 ou 5 artigos só que são efetivos, mas realmente precisa ser convalidado. Com certeza. Né? Você queria me fazer alguma outra pergunta? Sim, eu queria questionar
como que o mercado e a advocacia atuante nessa área aí recebeu essa nova medida? Comemorando, com preocupação? Como é que está a recepção dessa medida? A preocupação está na segurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Mas, com certeza, isso traz muitos benefícios para as sociedades, né? Sejam o formato que essa sociedade se dá, mas vai trazer um efeito muito positivo, econômico, de organização, de estruturação, né? Muitas estão em fase de estruturação digital, e isso tem trazido, né, bons resultados para as sociedades. Só que muitos autores, né, isso a gente tem encontrado em alguns fóruns de discussão, sobre a complementação. Como a medida provisória ela vai para as casas para ser votada e ela tem a possibilidade de não ter essa urgência no que diz respeito à manutenção do texto, o texto pode ser alterado, ou então até outros projetos de lei para complementar essa medida provisória, votar a medida provisória agora e outros projetos de lei complementarem a medida provisória, a gente entende que tem muita coisa que poderia ter sido tratado também na medida provisória, mas que em função da celeridade, né, é facilmente entendível que não consegue manter agora, mas que outros projetos de lei sobre esse assunto podem ser implementados e complementar a medida provisória para que você tenha uma efetividade nessa atuação. Sem dúvida nenhuma, a medida veio num ótimo momento, necessário momento, né? Sim, tanto claro. No que diz respeito, exatamente, tanto no que diz respeito ao que é realmente sazonal, né? Mas muito mais no que é necessariamente definitivo. E aí eu acredito que vale até tanto a OAB, que por meio das suas comissões, né, de direito empresarial, de acompanhamento de alteração legislativa empresarial, mas também as organizações empresariais, né, a ACI, a Federação do Comércio, enfim, trabalhar efetivamente junto ao Congresso Nacional para que essas deliberações sejam confirmadas, convertidas, né, em lei, e outras que tratam sobre o mesmo assunto também sejam implementadas. Nós temos outros projetos sobre esse assunto já, que podem muito bem ser utilizados para que se aconteça de uma forma efetiva e a gente não tenha um retrocesso sobre esse assunto. Com certeza. Acho que é um momento em que muitas medidas são implantadas e vai depender muito da nossa atuação como advogados, do que de fato será permanente, né? Após essa passagem desse Covid-19. Sem dúvida nenhuma. Uma questão interessante que eu acho que eu não falei, que vale ressaltar, é com relação aos contratos que já estavam implementados entre a sociedade e terceiros e que tem cláusula de exigência de assembleia. Tá? Esses contratos, elas não vão se convalidar. Tá? Então, ele trata que a exigência da realização em Assembleia Geral em prazo inferior a 7 meses perderão efeito no ano de 2020. Então, isso eu acho que é importante, por exemplo, para quem advoga na área empresarial, observar os contratos, né, que demandam essa necessidade. Então, aí vai depender de um jurídico bem atualizado, né, para poder identificar os contratos que tenham cláusula de exigência, para verificar sobre um adendo a esse contrato, né? Porque contratos que têm essa cláusula de exigência, eles não serão convalidados, eles não serão prorrogados, tá? Até porque depende da vontade das partes, tá? Como o contrato tem essa questão de vontade, né? O elemento volitivo no contrato, ele é muito forte, o Estado não pode interferir na vontade das partes sem que elas tenham chamado esse Estado, né, para se manifestar, tá? Então, não pode pegar exatamente, não pode pegar um contrato e se isso acontecer, imagina que você está contratando com a empresa, né, com essa empresa que a Assembleia Geral Ordinária foi prorrogada
mas que o seu contrato não teve essa prorrogação, né? Se não é do seu interesse, não trouxe benefício para as partes, trouxe algum prejuízo, os advogados poderão identificar essas cláusulas para, se ela ocorrer, atuar, inclusive, judicialmente para que esses atos, né, sejam considerados nulos, porque a medida provisória foi bem expressa quanto a esses contratos, tá? Eles não têm efeito pela prorrogação. Então, o Estado também não vai prorrogar contrato de ninguém. Tá, Joia? Isso é excelente consideração, de extrema importância, né? Isso é muito importante a ser observado, sim. Doutora Larissa, falamos muito, eu vejo que a senhora tem uma preocupação muito grande quanto à segurança jurídica. Acho que é um ponto que não podemos deixar de trazer nesse momento. Como que ficou estabelecida a segurança jurídica com a publicação dessas novas diretrizes? Bom, tanto a CVM quanto o DREI, eles identificaram que para a realização de uma assembleia digital, lembra que a assembleia semipresencial ou híbrida, o boletim vai ser enviado por e-mail. Então, aí, devolvido por e-mail, confirmado que recebeu, não tem o que se falar em interferência digital, tá? Agora, quando essa assembleia for virtual, e aí num ambiente tecnológico, tanto o DREI quanto a CVM se preocuparam que a estrutura dessa sociedade, ela tem que corresponder às chaves de conectividade, né? Isso foi tema da minha monografia na faculdade, as chaves de conectividade. Mas é verdade, a realização, ela vai depender da comprovação da certificação digital utilizada tanto pela sociedade quanto por aqueles que irão votar. Isso é um grande, não obstáculo, mas uma grande observação a ser tomada pelas sociedades. Porque ela vai ter que ter certeza que todos os sócios terão condições de votar nessa identidade, tá? Então, lembrando que a gente não está falando só de sociedade anônima, né? Só de grandes companhias. Nós estamos falando de sociedade limitada e cooperativas também. Então, acho que a cooperativa aí teria uma grande dificuldade, os seus membros são... Sem dúvida nenhuma. Então, ele vai ter que fazer um trabalho, não é para agora, né? Para as pequenas cooperativas principalmente, vai ter que fazer um trabalho de inclusão digital para esses cooperados, né? Imagina uma cooperativa de leite, né? Uma cooperativa de grãos, ainda você tem uma certa evolução, mas principalmente de leite, que são pequenos produtores, né? Que são os cooperados, tá? Vai precisar de um treinamento, né? De uma internet eficiente. Vai ter que fazer o que a OAB fez com os advogados, né? Fazer cursos sistematicamente, levar um técnico nesses cooperados para ensinar a mexer, ensinar a fazer certificação digital, disponibilizar a certificação digital, né? Eles não podem eleger representantes? Podem, né? Podem, mas tem muito cooperado que gosta de realmente trabalhar diretamente, tá? Então, a gente não pode esquecer que essa certificação, ela tem que observar tanto a regulamentação geral e também o ICP Brasil, né, que é a instituição que trata dessa certificação digital no Brasil, tá? Ou então, um outro meio íntegro, tá? Não pode... tem que ser um meio que apresente comprovação de segurança, bom? E aí as regras que, né? E as regras que vai ter as regras que serão adotadas serão as regras que estão na Lei Geral de Proteção de Dados, que é, como eu falei, que só entra em vigor agora em janeiro do ano que vem, mas que a gente vai ter que trazer esse conteúdo da legislação e organizar o sistema digital das sociedades, sempre acompanhando, né? O ideal é que seja sempre acompanhado por um advogado, uma assessoria jurídica, para ter a compatibilidade dessa organização, dessa estrutura, para gerar realmente segurança e não ter nenhuma responsabilidade. Porque a gente não pode esquecer que nesse ambiente virtual, a responsabilidade é da sociedade, tá? Então, ele tem que ser seguro ao ponto de não gerar nenhum problema, né, de votação e isso, né, criar aí uma judicialização. E a gente sabe que, e eu falo muito isso para os meus alunos em sala, né,
quando o advogado empresarial vai para o judiciário porque alguma coisa deu errado, né? A gente tenta trabalhar o máximo possível fora do judiciário, porque, infelizmente, é lógico que tem situações que a gente não tem como fugir do judiciário, mas, infelizmente, ir ao judiciário é uma forma de desestabilizar a organização societária. Com certeza. E como seria esse meio híbrido que você falou? O híbrido seria legal tratar nesse assunto. Claro. O híbrido é essa forma que eu disse que cabe tanto a assembleia física, que nesse momento a gente não está fazendo, mas a legislação ela permite as duas formas, a digital e a virtual. A digital, que é a híbrida, né? Você pode ter tanto por meio de, através de e-mail, onde você vai enviar o boletim, né, de votação, ou então físico. Vai se abrir a assembleia física, a mesa, isso já existe muito, tá? Então, a mesa de votação recebe os e-mails dos sócios, confirma o recebimento através dos boletins de votação, seleciona os boletins de votação por meio digital e também faz a assembleia física. Então, esse meio híbrido, correto. ele comporta tanto físico quanto digital. Não é o virtual. O meio virtual não comporta essa condição híbrida, tá? Se a Assembleia, né, se a sociedade optar por seus administradores, que a Assembleia será exclusivamente por meio digital, ela não pode realizar nem físico, nem por e-mail, tá? Então, ou ela vai ser híbrida, ou ela vai ser virtual. Perfeito, excelente. Eu abri os comentários agora, para que venham perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí a respeito da aplicabilidade da medida provisória, queira fazer algum comentário. Enquanto isso, Larissa, vai fazendo suas considerações finais, enquanto o pessoal vai trazendo as perguntas. Claro. Bom, eu acredito... Em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário que a gente tem uma... Não me recordo agora exatamente quem falou isso esses dias, que eu vi algumas lives, e comentou exatamente isso, que na faculdade as pessoas têm uma certa resistência. Eu dou aula em graduação ainda, e na faculdade as pessoas têm muita resistência com o direito empresarial. E quando elas começam especificamente a trabalhar o direito, elas começam a ver que o direito empresarial está em praticamente todos os ambientes de trabalho. Até no criminal você tem direito empresarial, né? Você tem a lavagem de dinheiro, por exemplo, né, que são crimes empresariais, as consequências tributárias do não pagamento que é decorrente da organização da empresa. Então, o próprio direito tributário, enfim. Esses dias a doutora Renata Vanzella e a doutora Bárbara Cruvinel, elas falaram sobre o direito de moda. O direito de moda é uma consequência do direito empresarial, é uma complementação do direito empresarial. Quando você vai trabalhar títulos de crédito, e principalmente, toda vez, né, que a advocacia está em contato com o empresário, né, e muitas vezes o empresário tem resistência dessa assessoria empresarial, principalmente a gente tem que levar para o empresário a necessidade da organização societária para que ele tenha a liberdade de empresariar, né? Quem vai empresariar, quem vai empreender, não pode ficar se preocupando com questões societárias. Quem tem que se preocupar com questões societárias somos nós, né? Que trabalhamos em conjunto com os contadores, mas não podemos ser substituídos pelos contadores, como os contadores não podem ser substituídos pelos advogados. Eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto e observar a importância para uma sociedade empresária de uma boa assessoria jurídica, né? A assessoria jurídica que está atualizada, que se organiza, faz com que esse empresário consiga empreender e crescer muito mais do que ele ficar perdendo tempo em questões societárias que vão trazer prejuízo para ele. Com certeza. Não é verdade? Quando a gente fala de sociedade limitada, muitas das sociedades limitadas que atuam hoje, mais de 80%, são familiares. Então, além das questões societárias, nós temos conflitos familiares que vão ser resolvidos em assembleia.
Então, se você distanciar, às vezes, as pessoas, né? Você também traz um Sim, benefício para a sociedade, né? Porque é verdade. diminui, não é verdade? É Diminui esses verdade. conflitos pessoais, né? Eu acredito Quero que vai cumprimentar trazer... algumas pessoas aí. A nossa conselheira, doutora Valentina Jugman, que está presente. Ah, A federal! diretora, Rafaela Arminda, também está aí conosco nessa live. Temos mais uma conselheira, a Renata Barbieri, também está Barbieri. presente, acompanhando nossa live. Agradeço a presença de todo mundo aí. Eu estou vendo aqui Desculpa meu... ter te interrompido, mas é porque Imagina que a algumas gente já pessoas a gente precisava cumprimentar nesse momento. temos várias conselheiras. A Laila, quem que eu estou vendo mais? Laila, que é nossa conselheira também. É porque quando a Ah, gente ativa os comentários, né? Aí tem que cumprimentar o aí a pessoal. gente vai olhando. Luciana, Valentina. Ai, que alegria vê-las aqui. Meu marido, Ah, o maridão tem que estar Marcelo presente, né? Faz Variato. parte. Tem que estar presente, claro. Mas temos sim, temos. Eu sou presidente da BNCJ também, né? Aqui em Goiás, Sim. temos várias associadas, né? A doutora Sônia, várias associadas de outros estados. Muito obrigada, eu agradeço muito, muito. Meus alunos, tem vários alunos aqui Doutora que Larissa, gostam nós mesmo temos de direito aqui. empresarial. O direito empresarial é sensacional, né? Acho que em todo momento da nossa advocacia, em algum momento a gente vai se deparar com um pouquinho de direito empresarial aí. Nós aqui sempre costumamos fazer uma frase de efeito, né? A frase do dia, partindo da live. E eu tive uma sugestão aqui de uma frase, gostaria de saber se você gosta, se a gente pode aplicá-la. Ó, também o conselheiro Murilo Chaves está aí presente, Ah, acompanhando que hoje. delícia! Obrigada, amigo querido. A nossa frase sugerida é: a advocacia deve levar para o empresário a liberdade societária para empreender. O que você Ótimo. acha dessa frase? Ficou uma frase boa? Eu acho que ficou ótima. Ficou ótima. Agradecer a diretora Luciana Lara com a participação dela. Também teve aí toda a participação para a elaboração da frase. É verdade. Agradeço muito. Vamos caminhar aí para o final, já são 10h48. Tem mais alguma consideração que a senhora gostaria de fazer, trazer? Eu acho que é isso mesmo que a gente conversou. A questão do aprimoramento, né, na conversão da medida provisória em lei, eu acho que a advocacia empresarial tem que discutir o que é necessário, levar para os nossos deputados e senadores a necessidade da evolução, né, do direito empresarial, do direito comercial como um todo, principalmente nessas questões legislativas que tratam da possibilidade de simplificação, né? Hoje no Ministério da Economia, nós temos uma secretaria de desburocratização. Isso é excelente, né? Isso é excelente. Um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos é a desburocratização do direito empresarial. E no mais, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar. A ESA, eu parabenizo a ESA, que está fazendo assim, um serviço de extrema importância para a advocacia, principalmente nesse momento em que as pessoas estão tão preocupadas com o futuro, estão encontrando na ESA a oportunidade de conhecer outras áreas de trabalho, né, desenvolver as novidades que foram tratadas pelas medidas provisórias, foram discutidas com afinco pela ESA, que realmente está cumprindo assim, com maestria o seu papel. Eu parabenizo toda a diretoria, mas na pessoa, né, do presidente, do Rafael, que é uma pessoa que realmente tem muita, muita visão. Rafael realmente tem uma visão de mercado muito grande e isso leva toda a diretoria a se empolgar e participar, e realmente vocês estão de parabéns. De Com parabéns certeza. O mesmo. Rafael tem um papel excepcional nesse momento. Acho que a ideia da ESA Live surgiu dele e ele tem conduzido isso com extrema maestria a todos nós diretores, e acho que tem trazido sim para a advocacia uma curiosidade aos assuntos,
Eu vejo que todos os dias, dá 10 horas da manhã, o pessoal entra, vou ver se esse assunto me interessa ou não. Por mais que não participem, acho que a advocacia ela tem buscado estudar esse momento de enclausuramento, de distanciamento social, é um momento de estudo. Não, e é uma honra agora em receber diante ainda você mais, aqui. né? Sim, claro, claro. E que as lives continuem, né? Esse é um trabalho que eu acho que a gente tem que dar seguimento e vale a pena. Obrigada, Larissa. Muito obrigada. Estou Obrigada sempre à pela disposição. explanação do assunto. Foi excelente e agradecemos muito a presença. Eu que agradeço. Muito obrigada e um abraço para todos os meus amigos que participaram aqui conosco. Um grande abraço. Obrigada a todos. Até mais. Obrigada.